Olá, sejam bem-vindos ao canal Vem Viver o Rio Grande do Norte. Aqui falamos sobre turismo, cultura e curiosidades do Rio Grande do Norte. No vídeo de hoje vou falar sobre as 5 incríveis evidências de que o Brasil não foi descoberto em Porto Seguro. Mas antes de começar a apresentar estas evidências, é importante apresentar algumas informações introdutórias para entendermos o porquê de toda a confusão. Então vamos para estas informações. Os portugueses tinham que esconder suas descobertas dos inimigos, o resto do mundo então conhecido, mas principalmente os espanhóis, e erravam propositalmente nas coordenadas, graus, latitudes, escondiam mapas, falseavam informações nas cartas, pois elas poderiam cair nas mãos de piratas. A primeira história do Brasil foi escrita há 350 anos depois do descobrimento, por Francisco Adolfo de Van Hagen, que cometeu erros e omissões e é considerado o pai de Porto Seguro, como local do descobrimento. Ele foi até agraciado com o título de Visconde de Porto Seguro. Os 3 registros conhecidos sobre a descoberta do Brasil. Fala-se em 13 ou 14 cartas enviadas pela expedição, das quais restaram a de Caminha, a do Mestre João e o relatório do piloto anônimo. E as cartas desaparecidas poderiam dar maiores detalhes da localidade descoberta. Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil e só foi descoberta em 1773 e publicada em 1817. Pero Vaz de Caminha foi um fidalgo português que se notabilizou nas funções de escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. A Carta do Mestre João. Mestre João foi incumbido de uma das tarefas mais importantes, descobrir por meio da observação das estrelas que terra era aquela e que latitude se localizava. Mestre João foi o chefe da investigação, o astrônomo, astrólogo, cosmógrafo e médico da frota. Carta do Mestre João com a representação do Cruzeiro do Sul. Uma curiosidade. O Mestre João foi quem realizou as primeiras observações astronômicas no território brasileiro, conforme se pode notar pelos seus comentários nesta correspondência em que se identificam as estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul, configurada na bandeira do Brasil. Agora vamos para as 5 evidências. Evidência 1. Correntes marítimas. A primeira evidência são as correntes marítimas que direcionariam as caravelas naturalmente ao Rio Grande do Norte. Há uma dificuldade imensa para se chegar da Europa à Bahia e, em contraponto, facilidade para o Rio Grande do Norte. O mapa invertido representa a visão dos navegadores ao saírem de Portugal para executar o afastamento a oeste rumo ao Brasil. As setas e as linhas indicam a influência das correntes e ventos alísios, e o tracejado representa o hipotético percurso à saliente esquina norte-riograndense. Com isso, a probabilidade de Cabral ter chegado primeiramente à Bahia é pequena se for observada a constante influência das correntes marítimas e dos ventos alísios ao nível da linha do Equador, que predominantemente se dirigem à costa do Rio Grande do Norte. E resto, qualquer navegador de vela afirmará que as rotas adotadas por Gama e por Cabral, diferentes, como se sabe, denotam firme certeza de que os ventos dominantes em várias estações do ano sempre permitiriam montar a terra saliente entre os atuais Cabo São Roque e Santo Agostinho da costa. Frase de Gago Coutinho no livro Náutica dos Descobrimentos. Quem foi Gago Coutinho? Almirante Gago Coutinho foi um geógrafo, cartógrafo, oficial da Marinha Portuguesa, navegador e historiador. A partir do ano de 1925, dedicou-se à história náutica, tendo desenvolvido vasta obra de investigação científica, publicando significativa variedade de trabalhos geográficos e históricos, principalmente acerca das navegações portuguesas. Vários de seus trabalhos encontram-se compilados na Náutica dos Descobrimentos. Uma curiosidade. Cabo de São Roque, o Brasil deixa de ser ilha para ser continente. Vamos falar um pouco sobre o Cabo de São Roque citado por Gago Coutinho.
foi nas Bahamas, não sabemos em qual ilha precisamente, que a América foi descoberta, mas é no Cabo de São Roque que ela de fato nasce. Américo Vespúcio é o primeiro a entender que se trata de um continente, enviando cartas ao rei português que transformaram para sempre a história da humanidade. Evidência 2. O Monte Pascoal. O monte avistado e chamado de Monte Pascoal não foi um monte na Bahia, mas sim o Pico do Cabugi, um vulcão extinto na região central do Rio Grande do Norte. O Monte da Bahia sequer é um monte, mas uma torre cortada e sem pico, com 536 metros de altitude. Já o Pico do Cabugi, no Rio Grande do Norte, tem 590 metros de altitude. Da plataforma da Petrobras chamada Ubarana 2, a 13 quilômetros do alto mar da costa de Guamaré, é possível ver o Pico do Cabugi. Pescadores nativos até hoje tomam o pico como referência para voltar à terra firme. Evidência 3. Aguada. Conforme consta na Carta do Descobrimento, há a presença de aguada no litoral. A água era primordial e a inclusão de sua referência em cartas de navegação era de grande valia para expedições futuras. Acontece que em mapas que vão de 1519 a 1571, a única aguada que consta está no litoral do Rio Grande do Norte, próximo ao Cabo de São Roque. A primeira indicação da aguada no litoral potiguar está no mapa Terra Brasilis de Lopo Homem, de 1519. Também é possível observar a indicação de aguada no mapa Orbis Terrae Compendiosa de 1569, na região do Cabo de São Roque. O termo aguada era significado de Porto Seguro, porquanto o designativo Porto Seguro tem o mesmo significado de aguada. Ambos os termos tinham equivalência de significado, o que faria em tese do Rio Grande do Norte uma aguada segura, ou Porto Seguro. O Porto Seguro baiano nunca foi uma aguada permanente, pois lhe faltam os registros nos mapas, sendo que os portugueses não retornaram a tal enseada senão muitos anos depois. Veja esse outro mapa de 1571, traz novamente a referência à Aguada Potiguar. Segundo o historiador potiguar Lenine Pinto, no seu livro Reinvenção do Descobrimento, Pero Vaz de Caminha fala na sua carta de uma lagoa doce onde os descobridores teriam se banhado. Não existe lagoa doce em Porto Seguro, na Bahia. Eles só poderiam ter se banhado na Lagoa do Boqueirão, região do Saliente, como é chamada esta parte do litoral do Rio Grande do Norte. E você, o que achou desta evidência? Vá aos comentários e nos diga. Evidência 4. O marco de posse. O marco colonial de Touros tinha por objetivo atestar que o Reino de Portugal era o descobridor e detentor daquela terra que mais tarde se chamaria Brasil. Vamos agora falar mais sobre a quarta evidência. O marco de posse de Touros ele é diferente do fincado em Porto Seguro, na Bahia. Ele é esculpido com símbolos e brasões semelhantes ao marco chantado no município de Cananéia, no estado de São Paulo, que seria o segundo marco português no Brasil. Muito diferente do marco de Porto Seguro, na Bahia. Então, os marcos de Touros e Cananéia possuem as mesmas características, diferente do marco de Porto Seguro, na Bahia, considerado, como todos os outros marcos encontrados no Brasil, como marcos comemorativos. Vamos falar mais um pouco sobre o Marco de Touros no Rio Grande do Norte. É uma pedra lioz em forma de coluna, detém 1,62 metros de altura e 32,5 centímetros de largura. Em uma de suas faces possui a cruz da Ordem de Cristo e o escudo português esculpidos em relevo. É considerado o monumento colonial mais antigo do Brasil e um dos primeiros registros portugueses no país, fazendo parte do patrimônio histórico nacional. Após mais de 4 séculos, fincado na Praia dos Marcos, nas divisas das cidades de São Miguel do Gostoso e Praia da Grande, no ano de 1975, o marco foi retirado e enviado para o Forte dos Reis Magos, na capital do estado, na cidade de Natal. E agora, em janeiro de 2021, o Marco de Touros foi transferido do Forte dos Reis Magos para o Museu Câmara Cascudo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O
marco passará por trabalho de manutenção, além de uma exposição arqueológica no museu. Evidência número 5. A diferença da distância de Touros e Porto Seguro para Cananéia. Conforme falado anteriormente, somente existem 3 relatos oficiais sobre essa época. As cartas de Caminha, Mestre João e Cabral e Relação do Piloto Anônimo. Este documento referente ao Brasil foi interceptado após a chegada dos 2 últimos navios da frota cabralina em 21 de junho de 1502, por Domênico Pisani, um espião a serviço de Veneza. E num comentário em carta pessoal de Pisani ao Doge de Veneza no dia 27 de junho de 1502, possivelmente acompanhando a cópia do documento, ele revela que Cabral percorrera 2.000 milhas de costa e não encontrara o fim. Essa distância bate com a de onde se encontrou o primeiro padrão na Praia dos Marcos e o segundo em Cananéia. E aí está o X da questão. Caso os navios da frota cabralina partissem da Bahia, o segundo marco estaria fincado na Patagônia, na Argentina, ao invés de Cananéia, no estado de São Paulo. E você, o que achou desta evidência? Vá aos comentários e nos diga. Peço também que curta este vídeo e se inscreva neste canal para ver mais vídeos curiosos como este. E então, o que achou deste vídeo? O objetivo foi apresentar algumas teses que começaram a ser discutidas nos últimos 20 anos, baseadas em algumas inconsistências encontradas em documentos e histórias contadas nos últimos séculos. Então dê sua opinião nos comentários, me fale se você tem alguma informação nova para agregar e aprendermos mais sobre o nosso Brasil. Não esqueça de curtir, comentar e, se possível, se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como este.